nosso país. O governo, o que que ele reconhece? Ele reconhece que os ambientes corporativos, eles estão gerando um certo adoecimento, não apenas em riscos físicos ou biológicos, mas principalmente por fatores psicossociais. Então, a forma como a gente se organiza no trabalho, a carga mental excessiva, as jornadas intensas que às vezes a gente vai absorvendo, e não vai se dando conta de que está em desequilíbrio. A falta de apoio também em termos de estrutura, né? Às vezes não tem pessoas o suficiente para fazer aquela atividade. Isso vem adoecendo. Então, as empresas, né, o governo primeiro reconheceu que esse problema existe, eles viram aí uma alta demanda é, de afastamentos, né, pelo CID relacionado às doenças psicossociais. Só para vocês terem uma ideia, em 2024 foram registrados 440 mil afastamentos por transtornos mentais. Então, assim, é um número assim que grita para gente uma necessidade de cuidado muito grande. Além disso, esse número ele representa 25% de aumentos de casos vinculados à ansiedade, à depressão também pós-pandemia, que é um dado que potencializou aí, né, esse aspecto da saúde mental. Eh, e aí isso tornou esse cuidado, essa prevenção de saúde mental tão importante, por isso que veio essa atualização da NR1. Eh, o impacto disso tudo, na minha percepção, é que os riscos psicossociais, eles afetam a saúde não só psicológica, eles afetam a saúde física, eles afetam a saúde social. Então, isso tudo são fatores que a gente precisa analisar quando a gente trata sobre esse aspecto da saúde mental. Porque isso vai desencadear, né? Vai estresse, esgotamento, depressão, e outras doenças ocupacionais. Até uma falta de atenção para quem está em indústria, né? Para gente que tem pessoas que trabalham em atividades muito manuais, se a gente não cuida do ambiente, um risco de ter um acidente do trabalho físico, ele é muito grande também, uma falta de atenção, né? Uma série de coisas. Então, assim, de forma prática, o que muda é que, primeiro, ela estabelece nessa primeira versão um conjunto claro de responsabilidade que vão transformar a gestão da segurança do trabalho e esse aspecto de saúde ocupacional. Por quê? Porque agora esse tema ele foi incluído obrigatoriamente dentro do GRO, né, o PGR, incluindo todos esses riscos aí vinculados à saúde mental. Além disso, tem atualização dentro dos inventários, né, de risco dentro das empresas, então precisa entender dentro do segmento o que que cada uma, de fato, traz aí como inventário de risco, o que que foi levantado. Precisa também ter as medidas preventivas e corretivas, ou seja, eu identifico primeiro o que que eu tenho de desafio relacionado à saúde mental dentro da empresa. Eu aplico uma pesquisa para que os colaboradores eles possam, eh, né, uma pesquisa anônima para que todo mundo possa dar a sua opinião sem ser eh, perseguido, né, porque ele tem aquela opinião ou porque ele se sente daquela forma. Tudo ali bem sigiloso. E aí você tem um resultado onde você consegue identificar qual que é a área que precisa de um cuidado maior. De repente, a gente vai ver que o RH vai precisar trabalhar num processo de desenvolvimento de alguns líderes, para que esses líderes consigam ter um cuidado, um acolhimento aí maior do que eles estão tendo com relação aí, ao dia a dia do trabalho.